Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu, também, ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje nos fala sobre as consequências dos nossos erros, do nosso pecado, o que devemos fazer quando erramos, quando pecamos, e como devemos reagir quando alguém peca, erra conosco e pede o nosso perdão. Primeiro, com relação às consequências, o Evangelho fala que aquele homem que devia tanto ao seu patrão, nessa parábola que Jesus conta, nessa história, ao ver que não tinha como ser restituído, o patrão mandou prendê-lo, vender a esposa, vender os filhos e os bens que possuía. Ou seja, aquela dívida não afetou apenas aquele homem, afetou sua família, afetou as suas posses. É assim que acontece conosco quando a gente vive afastado, distante da graça de Deus. Às vezes nós dizemos que acreditamos em Deus, temos fé em Deus, mas vamos contraindo dívida atrás de dívida com o Senhor. Porque não perdoamos, porque somos gananciosos, porque somos materialistas, porque vivemos uma vida desenfreada de prazeres e de tantas outras coisas que não são coerentes com uma imagem e semelhança de Filho de Deus. E a nossa dívida vai aumentando. E essa dívida vai atingindo a nossa família, essa dívida vai atingindo os nossos bens materiais, que quando não são literalmente destruídos, não atendem às nossas necessidades, não nos planificam, porque não foram feitos para isso. Essas são as consequências do erro e do pecado. Depois o Evangelho nos fala como nós devemos agir diante disso. Aquele empregado, diante de um patrão, que ele não tinha como saldar a dívida, diz o Evangelho que ele se jogou aos pés, pediu perdão, suplicou que não fosse preso e pediu até um prazo para poder pagar a sua dívida. E olha que bonito. Ele teve a humildade de se curvar e pedir perdão e teve a honra de dizer: eu pago, eu só preciso de tempo. Muitas vezes nós não queremos pagar as nossas dívidas. Sequer nos propomos a com o tempo saldar os nossos débitos, tanto reais, materiais, como também os débitos que temos de diversos relacionamentos que temos por aí. Ou somos orgulhosos e não temos a humildade de nos colocar de fato aos pés, como esses 2 empregados do Evangelho de hoje fizeram, e pedir o perdão. E por fim, o Evangelho nos mostra como reagir diante daquele que pede o nosso perdão. Perdoar.
E de coração, vai dizer Jesus. Porque se não perdoarmos de coração, o Evangelho nos ensina que também nós seremos presos e torturados até pagar a nossa dívida. Quantas vezes foi preciso? Porque o início do Evangelho, quando Jesus pergunta para Pedro quantas vezes, 7, e Pedro achava que estava arrebentando a boca do balão, falando 7 vezes, olha tudo isso. Jesus fala, não, 70 vezes 7. E aqui não é uma continha de matemática, né? 490, não. Significa quantas vezes for preciso, perdoe. Porque perdoar é algo que a gente faz não pelo outro apenas, mas por nós. Afinal de contas, quem carrega a mágoa também sofre, não só quem erra. Marconi, a outra pessoa não se arrependeu, a outra pessoa sequer veio pedir o meu perdão. Ela não veio pedir, mas eu já dei. Porque mágoa, ressentimento, rancor, essas coisas não vale a pena carregar. O outro pode não aceitar o presente do meu perdão, mas eu posso aceitar o presente de ter um coração que perdoou, um coração leve. Jesus, nos colocamos na Tua presença nesta manhã, primeiramente pedindo perdão pelos nossos débitos, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Como estes empregados, nós nos jogamos aos Teus pés, pedindo a Tua misericórdia e pedindo condições para nesta vida ainda saldar as nossas dívidas, pagar os nossos erros. Tu que dissestes que o amor, a caridade, apaga uma multidão de pecados, dai-nos a graça de amar e sermos caridosos. Nós te pedimos, Senhor, a graça de também perdoar com Teu auxílio aqueles que falharam conosco, aqueles que erram conosco, mas que todo dia, com humildade, pedem o perdão. Dai-nos o arrependimento pelas vezes que fomos orgulhosos, não apenas contigo, mas com o nosso próximo. E dai-nos a graça de um dia, Senhor, experimentar um encontro contigo, sem dívidas, sem débitos. Porque cremos que estás presente, que és real e verdadeiro na Eucaristia, pedimos agora a graça da comunhão espiritual. Espiritualmente, Senhor, queremos vos comungar e ter na nossa alma, no nosso coração, uma morada onde o Senhor habita. Ficai conosco, Senhor, que vossa presença nos é necessária para não vos ofender. Bem sabeis quão facilmente vos abandonamos. Ficai conosco, Senhor, porque nossa alma, embora seja pobre, paupérrima, todavia quer ser para vós uma habitação de consolação, um ninho de amor então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, mais uma comunhão espiritual.